Olá, eu sou a Mônica Miller da Miller Connect e hoje quero dar as boas-vindas a vocês ao 4º dia do nosso evento Semana da Oportunidade Miller Connect Unopar, uma parceria que já deu certo, porque a nossa intenção é proporcionar a você o conhecimento, porque o conhecimento é uma coisa que a gente não perde nunca. Podemos perder todos os bens materiais, mas o nosso conhecimento, esse é eterno. Nós podemos construir, reconstruir a nossa vida com os conhecimentos obtidos ao longo da vida. E é isso que nós queremos proporcionar a você. Hoje nós vamos falar sobre as neurociências na educação. O que são neurociências? Você tem dificuldade para memorizar? Você é o tipo de pessoa que lê 10 vezes a mesma frase e precisa retornar porque não entendeu nada, não gravou nada do que foi lido? Pois é, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre o nosso cérebro. Afinal, ele é o centro da nossa aprendizagem. Como a sociedade evolui, os conhecimentos sobre os comportamentos humanos também evoluem. E, para entender como funciona a mente das pessoas, surgiu a neurociência, que vem ganhando destaque em diversas áreas, principalmente na educação. É possível dizer que a neurociência ajuda os educadores a conduzir o processo de ensino-aprendizagem, levando os alunos a internalizarem diversos conteúdos acadêmicos de forma mais rápida e eficaz. Apesar do termo neurociência parecer ainda muito novo, nós podemos dizer que ele ganhou um espaço significativo na educação do século XXI, trazendo para a sala de aula técnicas importantes que ajudam na formação integral dos alunos. Então, a gente agora vai falar sobre o que é a neurociência. A neurociência pode atuar em parceria com a educação, mas para isso nós precisamos estudar outras áreas ao mesmo tempo, como, por exemplo, a psicologia, a pedagogia, biologia, anatomia, genética, fonoaudiologia, tecnologia, física, filosofia, entre outras. É isso tudo que um neurocientista estuda, porque não basta estudar o cérebro isolado, a gente precisa estudar o cérebro no contexto educacional. Então, nós percebemos que com o envelhecimento, nós acabamos perdendo um pouco a memória. Mas eu dou uma boa notícia para você. Não precisa se desesperar se você já passou dos 18 anos, pois nós aprendemos durante toda a vida. Então, como a neurociência está aí para ajudar a gente, para que a gente consiga aprender cada vez mais, é importante que a gente saiba algumas técnicas. Primeiro, a gente precisa entender como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro, que é o órgão central do sistema nervoso, ele é responsável por captar os estímulos do ambiente através dos órgãos dos sentidos e transformar, decodificar esses estímulos, dando sentido a eles. Então, para o nosso cérebro, tudo precisa ter um sentido. Por isso que quando a gente fica muito tempo sem estudar inglês, por exemplo, nós esquecemos muitas coisas, porque para o nosso cérebro aquilo perdeu o sentido. Nós estamos informando para ele que nós não temos interesse. Então, ele não joga fora, ele armazena algumas informações para dar espaço para outras informações serem aprendidas, as informações que nós consideramos mais importantes. Então, durante a trajetória toda escolar, da nossa vida escolar, a gente aprende muitas coisas diferentes. Muitas coisas nós pensamos, nunca mais vou usar isso, como a fórmula de Bhaskara, por exemplo, para quem não faz a área de matemática. Então a gente pensa, mais um dia na minha vida e eu não usei a fórmula de Bhaskara ainda. Então existem muitos conhecimentos que realmente acabam ficando escondidinhos lá no nosso cérebro. Nós sabemos o que é. Se nós virmos a fórmula de novo, nós vamos relembrar. É a fórmula de Bhaskara, porque nós aprendemos, certo?
mesmo que a gente não tenha dado sentido a ele. Mas não é uma coisa que a gente lembra o tempo inteiro. Às vezes a gente precisa recordar aquilo, porque não é uma memória recente do nosso cérebro, certo? Mas assim que nós vimos a fórmula de Bhaskara, nem que seja uma certeza de que a gente já viu em algum lugar. Às vezes acontece, até como nós encontramos pessoas na rua, que a gente tem uma vaga lembrança, às vezes a gente não lembra o nome nem de onde conhece, mas o nosso cérebro identifica que a gente conhece. Então, a gente aprende e tudo que passa pelo nosso cérebro, tudo que é processado, nós temos condição de acessar novamente. Por isso, às vezes, traumas da infância, traumas de quando éramos bebês, ou até mesmo de quando estávamos na barriga da nossa mãe em formação, acabam transformando em empecilhos na nossa vida adulta. Então, nós sabemos que o nosso cérebro guarda, nós sabemos que nós gravamos aquela sensação de alguma forma, mesmo que a gente não saiba dizer como. O nosso cérebro é incrível, não é? Por isso eu sou neuropsicopedagoga. O cérebro é a base de tudo e é o que me ajuda a compreender vários fenômenos na minha profissão. E assim ajudar aqueles que precisam aprender e também não acreditam que podem aprender. Minha vida é essa, além de muitas coisas que eu faço, é descobrir como as pessoas aprendem e facilitar e proporcionar a essas pessoas que elas consigam guardar essas informações, que ela consiga saber como funciona o seu próprio cérebro. Isso nós vemos muito em quem tem TDAH, que são pessoas que as informações se perdem no cérebro, não é por culpa dessas pessoas, não é porque elas são agitadas, não é porque elas não prestam atenção. Um pouco de atenção para essas pessoas faz com que o cérebro dê curto, seria, né, um curto-circuito. Não exatamente isso, a maneira de falar, mas faz com que o cérebro canse. A pessoa fica muito cansada tentando dar o mínimo de atenção a um determinado fator que não a interessa. Aí a gente fala, poxa, mas o meu filho tem TDAH e consegue ficar horas jogando videogame. Sim, para o cérebro do seu filho, o videogame faz todo sentido. Ele gosta, as luzes, as cores, os sons estimulam esse cérebro. E assim como as crianças, nós adultos também precisamos descobrir como a gente aprende. Nós não temos mais o cérebro de uma criança, que é uma esponjinha que está em formação, que está recebendo todas as informações do ambiente e guardando. Nós já temos mais idade, nós já temos outras preocupações que fazem com que a gente fique disperso. Mas eu vou ensinar várias dicas hoje para que vocês pulem essa etapa de achar que não aprende, de achar que não tem mais idade. Gente, não existe isso. Já foi descoberto pelos cientistas que os neurônios morrem e nascem novos neurônios. Há algum tempo atrás se acreditava que os neurônios que morria não eram repostos, certo? Nosso organismo não fazia a reposição desses neurônios. Hoje a gente já sabe que os neurônios nascem novamente. Então, já é, né, um alento pra gente, porque a gente pode saber que a gente consegue aprender, que nós temos novos neurônios, nós temos a plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se adaptar a muitas circunstâncias, e nascem novos neurônios. Então, vamos estudar? Sim, a nossa vida futura depende do nosso conhecimento. Então, como eu falei, o aprendizado é para todos, e se você tiver essa autonomia, você movimentar o seu cérebro, você aprender coisas novas, a cada dia mais você vai perceber a sua memória melhorando e perceber que o seu estudo está conseguindo atingir os objetivos. Tá legal? Vou passar agora para as dicas. O que a gente vai fazer pelo nosso cérebro, lembrando que o nosso cérebro sofre a ação de diversos neurotransmissores. Hoje não é uma aula sobre o cérebro, tá bom? Eu só vou dar uma base. Nós sabemos que nós temos os neurônios que passam as informações uns para os outros. E quando a gente tem uma deficiência nessa passagem de informação, nós temos os brancos, a perda de memória,
a gente quer lembrar e não consegue, é uma deficiência no caminho que é feito. Eu trabalho também com crianças autistas e eu digo para vocês que eles também aprendem, que nós precisamos fazer caminhos das informações no cérebro dessas crianças para que eles possam acessar. É igual ao computador. Lógico que mais bem elaborado que o computador. Então, o cérebro, as informações no nosso cérebro, elas fazem caminhos. Dizem os cientistas que estudaram o cérebro de grandes gênios como Einstein, dizem que nosso cérebro fica marcado, existem marcas visíveis do caminho que as informações fazem. Então a gente pensa, a pessoa é super inteligente. Na verdade, ela tem mais facilidade de acessar as informações no seu cérebro. E ela tem uma maior capacidade de absorver aquela informação. Mas todos nós podemos, isso é um treino. Então, agora vamos passar para as dicas, tá? Então, a primeira dica que eu posso dar para vocês é escute música. Como assim, Mônica? Eu vou escutar música, mas eu vou me distrair. Gente, escutar música melhora muito a nossa concentração. Acreditem. Mas não é a sua música favorita, não. Escute músicas diferentes, porque a sua música favorita você já conhece, você vai querer cantar a letra dessa música, então você já conhece, provavelmente você nem vai dar tanta atenção, mas escute músicas diferentes, de variados ritmos, é maravilhoso para o cérebro. Nosso cérebro, tem vários vídeos no meu canal que eu falo da consciência fonológica, e a consciência fonológica nada mais é do que você aprender a ouvir, né? Então o nosso cérebro, com diferentes sons, ele é ativado. Além de aprender a ouvir, que é o sentido da audição, a gente precisa aprender a ver, a prestar atenção nos detalhes. Isso é um treino. Nós precisamos sentir o que é áspero, sentir o que é liso. Isso faz caminhos no cérebro, ativa novas áreas do cérebro. A gente precisa ter olfato, sentir diferentes perfumes, diferentes cheiros. Tudo isso é muito importante. Cheirar uma fruta que a gente vai comer. Vocês já perceberam que tem pessoas que tudo que a gente dá, a pessoa cheira antes de comer? Gente, a gente ri, a gente acha engraçado, né? Às vezes não muito higiênico cheirar a comida, mas isso forma novas conexões no cérebro, tá? Então a gente precisa estar conhecendo novos cheiros, mesmo nós já sendo adultos, tá bom? Então a música faz com que você tenha um maior repertório de sons, de ritmos, ativa seu cérebro. Eu posso estudar ouvindo música? Se não for a sua música favorita, você pode colocar um sonzinho ambiente, uma musiquinha instrumental, aí é com você. Se você estuda melhor ouvindo um rock, você pode estudar também, mas faça o teste. É bem legal a gente também se conhecer. Lembra do autoconhecimento? A gente precisa se conhecer até mesmo para poder estudar e saber como a gente pode estudar melhor. Uma outra dica importante, a dica número 2, permaneça alimentado e hidratado. Você já viu alguém com fome conseguir estudar? Mas e se eu não beber água, eu não sinto falta de água? Mas o nosso cérebro, ele é formado, gente, por 75% de água. Nós precisamos de água. A falta de água pode resultar numa enorme dor de cabeça. Então, beba água, se hidrate, se alimente. Não é para encher demais o estômago, porque se você encher demais o estômago vai te dar sono e vai tirar sua concentração. Se alimente de uma forma leve. Por isso, antes dos concursos públicos, as pessoas dão dicas para que você leve água e leve alguma coisa para você comer. Às vezes, um chocolate. Está provado que o nosso cérebro utiliza glicose. Glicose vem de todo o alimento que tem carboidrato, certo? Mas o carboidrato leva um tempo para se transformar em glicogênio no nosso fígado. Então, a gente precisa comer um doce que vá direto para a corrente sanguínea, como um chocolate,
uma bala antes de fazer uma prova. O nosso cérebro utiliza o carboidrato já em forma de glicose, que é o carboidrato bem picadinho, digamos assim, para ser absorvido, para que forme novos neurônios e para que aumente a nossa concentração. Tá bom? Então, se você está fazendo dieta, tirando todo o carboidrato da dieta, não faça isso antes de estudar para uma prova. Não faça isso antes de fazer um concurso público, tá bom? Porque você vai precisar, seu cérebro vai precisar da glicose. Uma outra dica é movimente-se. Gente, nosso corpo foi feito para se movimentar. Eu posso dizer isso com propriedade porque eu sou profissional de educação física e eu sei como é importante se movimentar. Para vocês terem uma ideia, a atividade física, seja ela qual for, você pode fazer uma caminhada, uma musculação, uma esteira, uma corridinha, andar de patins, de bicicleta, mas você não pode deixar de se movimentar. Está provado pelos cientistas que o movimento faz com que o sangue circule no cérebro, leve mais oxigênio, mais glicose como o cérebro precisa para funcionar. E isso faz com que melhore enormemente a nossa memória. Olha que legal? Então, faça exercícios físicos. Além de ser super importante para o nosso bem-estar, para o nosso bom humor, por conta da serotonina que o nosso cérebro produz quando a gente está fazendo atividade física. Combinado? Vocês vão prometer que vão começar a partir de hoje fazer alguma atividade física, nem que seja ligar o rádio e dançar em casa, tá bom? Me prometam que eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito. Depois comentem lá como está o grau de atividade física de vocês, tá bom? Escreva à mão, gente. Olha, hoje a gente só escreve no WhatsApp, a gente não quer saber de caneta, a gente só digita no computador. É uma dica. Eu, particularmente, só consigo estudar escrevendo. O meu cérebro grava, é incrível. Eu já fiz alguns concursos públicos e fui muito bem em todos eles, porque eu escrevo antes da prova, as informações importantes, eu anoto, eu tenho minha agenda, eu tenho meu bloco de anotações, eu tenho cadernos. Tive uma ideia? Eu anoto, até pra gente não esquecer. E o nosso cérebro está provadíssimo que o trabalho que a gente tem de escrever melhora a nossa memória. Coloquem as crianças para escrever também, ok? Coloquem para fazer caligrafia. Os meus alunos da minha escolinha, que eu sou supervisora e também sou professora, eles escrevem. Toda semana eles têm redação, toda semana, e melhoraram. Além de melhorar a escrita, né? Porque você grava como a palavra é escrito, melhora a letra e amplia o vocabulário, tá bom? Então, vamos lá, colocar as crianças para escrever e a gente também precisa escrever. Combinado? Outra dica importante, faça intervalos. Gente, não dá pra gente ficar estudando a madrugada inteira. Não tem como, a gente precisa parar. Vocês sabiam que a informação que a gente recebe, que é uma informação nova, ela só se acomoda no nosso cérebro quando a gente está descansando? Então, tem um prazozinho de 5 minutos, levanta um pouco, toma uma aguinha, um cafezinho. Gente, café, ele é termogênico, ele acelera o nosso metabolismo e ele pode te ajudar na sua concentração, tá bom? Só se você não passar do limite também, tá? Mais de um copo de café vai te agitar demais e pode fazer o efeito contrário. Então, o ideal é que você tome no máximo 230 ml de café, mais ou menos, tá bom? Outra dica número 6, procure meditar. Tenha um tempo para você. Você é igual a mim, que você já medita com o olho aberto e o outro fechado, querendo saber se já acabou? Gente, vamos respirar. Respira. A respiração é uma dica incrível. Eu também sou instrutora de Pilates e a respiração, eu digo para vocês que a respiração melhora a vida dos meus alunos e melhorou muito a minha vida. Respira. Antes de dar uma resposta atravessada, respira fundo. Vocês já perceberam como a gente se acalma?
Porque a gente fala muito rápido, a gente pensa muito rápido e acaba que o oxigênio nem circula direito no nosso corpo. A gente usa o oxigênio só para trocar o ar para a gente não morrer sufocado, não é isso? Respira, deixa as suas células, o seu pulmão se encher de ar. Faça uma meditação se você tiver um tempinho a mais, 5 minutinhos de meditação num lugarzinho tranquilo, no seu quintal, ou na beira da praia, ou numa praça mais tranquila. Tenta, para vocês verem como vai melhorar a concentração de vocês. Durmam o suficiente. Dica número 7. Quem não dorme não tem concentração, gente. Não vale a pena virar a noite estudando para a prova. Não vale a pena se esforçar exageradamente. Dessa forma acontecem os famosos brancos na hora da avaliação. Porque a gente levou o nosso cérebro ao extremo. Nosso cérebro aprende quando a gente está dormindo. Os sonhos, dizem os cientistas, que até mesmo os sonhos são para que a gente consiga gravar na nossa memória tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo. Vocês já tentaram jogar as fotos você baixar tudo do WhatsApp e programar o celular para jogar tudo por exemplo, pro fotos, né, ou para nuvem? Então, gente, nosso cérebro faz isso. Tudo que a gente vê durante o dia inteiro, que chamou a nossa atenção, ele absorve e joga para a nuvem na hora que a gente está dormindo. Então, ele absorve o que a gente aprendeu, mas só grava na hora que a gente está descansando, que é um momento que a gente está tranquilo e que não há outros problemas para serem resolvidos, ok? Durma pelo menos 8 horas. A gente sabe que tem pessoas que conseguem dormir 4 horas por noite e que estão descansadas. Eu preciso de 8 horas. É mais um motivo para a gente se conhecer. Sem a gente se conhecer, fica muito difícil a gente tomar qualquer decisão na nossa vida, não é? Até mesmo quantas horas de sono são boas para você. Para na frente do espelho, conversa com você mesmo, faça uma autorreflexão. Eu tô feliz, o que eu faço? Eu consigo um minutinho para eu fazer uma atividade física? Às vezes você está tomando um remédio, né, que acaba afetando a nossa memória, um remédio para se acalmar, um remédio para ansiedade, porque a ansiedade é o mal do século, né? A ansiedade, a depressão. E o brasileiro é o país que mais consome medicamentos para depressão e para ansiedade do mundo. Vamos parar com isso, né? A gente precisa fazer atividade física, a gente precisa meditar, a gente precisa conversar com a gente mesmo. É assim que a gente vai sendo feliz, né? Então, gente, quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a se preocupar, a gente começa a ter brancos por tudo isso que eu falei para vocês, por conta da nossa qualidade de vida. Se a gente não se cuidar, quem que cuida da gente? Eu sou mãe também, posso dizer para vocês que ninguém vai cuidar da gente. A gente precisa ter esse carinho por nós, até mesmo porque a gente ama a nossa família e a gente quer continuar com eles. O número de derrames, de problemas cardíacos tem aumentado muito por conta da qualidade de vida da gente, que é péssima, né? Que não tem qualidade nenhuma. Então, gente, tudo isso que eu falei para vocês é importante. Mas agora eu vou dar outras dicas para a memória. Sempre que você estiver estudando, você tem que falar alto, alguma coisa sobre a matéria. As pessoas vão achar que você está louco, mas é super legal, porque você vai gravar. Nosso cérebro ele vai ver que aquilo pra gente foi importante, tanto que a gente falou alto. Crie gestos para cada matéria, é uma dica bem legal. Eu estudei uma coisa que dá uma risada da matéria, poxa, que legal, comenta com alguém, fala alto, finge que você está dando aula, grava você falando. Na época da faculdade, quando eu fazia educação física, eu gravava a aula no MP3 pequenininho. Eu ainda tenho ele, gente, ele tá todo rachadinho, todo velhinho, mas eu ainda tenho ele. Eu gravava a aula no MP3 e ouvindo para a faculdade, eu ouvia em casa, escrevi o que o meu professor falava. São ótimas dicas para você gravar. Olha, tô juntando, escrever, que eu já falei, ouvir, que eu já falei, dar aula, gravar sua própria voz, lendo. Gente, é super legal, tá bom?
Não pare de aprender essa história de que já tô velho para isso. Gente, se você já se acha que está velho para isso, você vai ganhar novos problemas com o seu cérebro. Nosso cérebro foi feito para aprender. A gente não pode deixar ele atrofiar, combinado? Então, não pare de aprender. Aprenda uma nova língua. Poxa, agora na pandemia eu estava estudando francês. É uma língua assim que para mim era super difícil, que eu achava que eu nunca fosse aprender. Até que eu aprendi alguma coisa. Então, gente, isso ativa o nosso cérebro, tá bom? Nem que seja numa brincadeira. Chama um filho, chama um marido, chama uma amiga. Poxa, vamos aprender francês? A gente tem aplicativos hoje que dá para colocar no celular. Você pode estar no banco, você pode estar na fila, que você consegue estudar inglês super fácil, tá bom? Então, vamos aprender uma nova língua, vamos aprender uma outra coisa que eu gosto. Gosto de arte, gosto de pintar. Vamos aprender, tá bom? Uma outra dica legal também é tenha amigos. Gente, nós somos animais sociáveis, nós precisamos de outros seres humanos para a gente aprender. De repente, aquela matéria que a gente tentou aprender para a prova, a gente chama uma amiga da faculdade, vai conversar com ela, vai estudar com ela. Vocês vão ver como vai fazer super bem para vocês estudar com uma outra pessoa, trocar ideia. Eu gostava, na faculdade de educação física, eu gostava muito de chegar na aula, na sala de aula, antes da prova e dar aula para minha turma. Eu me amarrava em fazer isso. Por quê? Para eu ensinar para a turma? Não, gente, porque eu aprendi, eu lembrava tudo na hora da prova. Lógico que eu ajudava os outros também. E ainda fazia uma ótima prova, eu era uma das melhores alunas da sala. Gente, outra dica. Seja good vibes. Paz e amor, veja o copo meio cheio, não veja o copo meio vazio, seja otimista. Aquela ideia de, eu vou super mal na avaliação, eu não vou fazer uma universidade, eu não vou fazer o curso que eu quero porque eu não tenho idade, porque eu não tenho tempo, porque eu não... Gente, para de dar desculpa, seja good vibes, eu vou. Se não der certo, depois a gente vê o que faz. Lógico, né, com consciência e responsabilidade. Mas para de se colocar para baixo, para de se autodepreciar, tá bom? Vocês vão ver como tudo vai melhorar na vida de vocês. Tudo é energia. Então a gente precisa se valorizar, a gente precisa dar uma chance para o nosso cérebro, a gente precisa se amar mais. E a gente se amando mais, a gente consequentemente vai amar mais os outros. Outra dica e última pra gente fechar essa palestra: male o seu cérebro. Nosso cérebro não foi feito para ficar parado. Eu já falei, faça uma aula de inglês, faça uma aula de francês, faça uma aula de espanhol, faça uma aula de artes, né? Faça palavra cruzada. A gente vê lá o vovozinho, a vovozinha fazendo a palavrinha cruzada. Gente, dê palavra cruzada para os seus pais, se eles já são idosos. É muito legal, é muito importante, ajuda a manter o cérebro vivo e saudável, tá bom? E tem outros, né? Tem caça-palavras, tem outros joguinhos super maneiros que a gente pode fazer. Quebra-cabeça, vamos jogar quebra-cabeça, gente, vamos ativar o cérebro. Jogar jogo da velha. Vamos jogar, vamos nos divertir, chama a família, chama seus pais. Nossa, é um momento super legal, afinal a gente não pode esperar que eles não estejam mais aqui pra gente valorizar eles, não é verdade? Então, vamos, seguindo essas dicas, a gente ainda vai ter uma vida bem melhor. Outra coisa, né, como eu já falei sobre os alimentos, eu falei sobre o chocolate, principalmente o amargo. Gente, o chocolate amargo, ele é rico em flavonoides. Flavonoides são substâncias que ajudam o cérebro até em caso de derrame. Todo mundo, a partir de hoje, um pedacinho de chocolate amargo, não é para comer uma barra inteira, tá bom? Um pedacinho de chocolate amargo. Vocês vão ver como vai melhorar. As frutas vermelhas, chamadas berries, né? Strawberry, que é o morango. Goji berry, que tá super em alta agora, que até ajuda a emagrecer, ativa o metabolismo. Todas as frutas que tem nome berry, tá bom? Peixes são maravilhosos. Peixe, o olho do peixe, gente, tem fósforo. Eu vou comer o olho do peixe. Gente, cozidinho, tem bastante fósforo que também ajuda o nosso cérebro, tá bom? E a última dica pra gente fechar, agora é verdade. Você não consegue lembrar uma situação, alguma informação, alguma matéria super difícil? Imagina uma cena. Pois é.
Você pode imaginar que você está abrindo a gaveta e está saindo aquela palavra que você não grava de jeito nenhum da gaveta. Você pode imaginar um armário com várias gavetas coloridas e de cada gaveta você vai se olhar, se imaginar. Fecha o seu olho, imagina que você está abrindo a gaveta. Vamos, por exemplo, guardar a corda na gaveta vermelha. Vamos guardar uma bola na gaveta azul. E vamos guardar uma caneta na gaveta verde. Lembram? Corda na gaveta vermelha, bola na gaveta azul, caneta na gaveta verde. Tentem relembrar isso. Faça essa brincadeira com seus filhos, faça com seus pais, faça com seus amigos. Vocês vão ver que o cérebro é surpreendente. Muitas coisas que não faz sentido para o nosso cérebro, a gente precisa associar com cores, com pessoas. Às vezes, vamos supor que você esteja estudando sobre Dom Pedro, né? Estudando história sobre Dom Pedro I. Poxa, eu não consigo gravar o que Dom Pedro I fez. Imagina que o seu marido, ou que o seu pai, ou que um amigo, ou com o seu filho, que ele é o Dom Pedro I, imagina ele fazendo as coisas que Dom Pedro I fazia. Gente, são dicas valiosíssimas, tá? Guardem essas dicas. Então, como tudo que eu já falei, a gente precisa se esforçar, né? Nada cai do céu, nada vai bater na nossa porta, oportunidade. Às vezes bate, né? Não é nunca, mas muitas vezes, para muitas pessoas, a gente precisa correr e muito para conseguir uma oportunidade. Não deixa ela passar, tá bom? Decida, veja o que é importante para você, como você se sente feliz, se sente bem, porque a gente se sentindo bem, gente, todo mundo em volta da gente vai estar bem também. Então essas foram as minhas dicas do nosso quarto vídeo. Amanhã, não esqueçam, nós temos a nossa live. Eu e o Matheus da Unopar vamos estar juntos. O Matheus vai dar dicas, vai passar oportunidade de emprego para vocês, vai passar oportunidade de estágio, vai passar o link para vocês fazerem o teste vocacional, vai passar tudo para vocês, vai dar brindes. Eu tô sabendo aí que vai ter até curso grátis. Não perca, tá bom? É só para quem estiver na live amanhã. E amanhã o nosso certificado. Vocês viram que bonitinho a miniatura do vídeo? Então, o certificado de vocês é assim, daquela forma, está lindo. Eu pessoalmente fiz com muito carinho para que vocês recebam essas 30 horas, mas que principalmente guardem essas informações valiosíssimas que nós demos durante essa palestra. Vejo vocês amanhã. A gente vai tirar dúvida, a gente vai fazer uma coisa bem legal amanhã para vocês, tá bom? Fiquem agora com mais uma dica do Matheus, com mais uma informação do Matheus da Unopar. Um beijo, até amanhã. Tchau! Você que está acompanhando a Semana da Oportunidade acabou de assistir o terceiro vídeo dessa semana, falando sobre a neurociência e a Mônica explicando sobre como aprender mais rápido. Eu venho deixar aqui um recado sobre o canal Conecta. Você que ainda não acessou o site, precisa entrar lá para assistir os vídeos sobre como aprender a elaborar um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego. Tem diversos temas sobre empreendedorismo, mercado de trabalho, carreira de sucesso. O canal Conecta está altamente preparado para te ajudar nesse momento. Outra dica importante é sobre as vagas que nós temos disponíveis. Segue o @paloma_conecta ou Paloma Underline. Eu quero te dizer que na sexta-feira nós vamos entrar ao vivo e vamos trocar uma ideia, fazer um bate-papo e eu vou explicar o passo a passo de muitas das dicas que eu dei no decorrer dessa semana, tá? E aí o que eu quero deixar para você é que nós vamos disponibilizar um link com um layout de todas as vagas que nós temos, tá? E vai direcionar direto para você enviar o seu currículo por e-mail, tá? E você vai ter o contato, o site também daquela empresa, para que se você for chamado para uma entrevista, pesquisar antes da empresa que você está se cadastrando, a empresa que você está enviando o seu currículo, para assim você também ter mais informações na busca da sua vaga. Beleza, galera? Muito obrigado e é isso aí.